Oi pessoal, hoje nós vamos terminar aquele nosso apanhado sobre dor no ombro. Nós vamos falar sobre a última parte, a que está faltando, que é a número 4 ali, as outras causas. Talvez essa seja a parte mais importante para alguns de vocês, principalmente para quem tiver inexperiência em atender o paciente com dor no ombro, porque é uma coisa que não é comum, mas a gente tem que ficar esperto em relação a alguns desses pontos que eu coloquei aqui. Eu coloquei primeiro aqui crianças e adolescentes, por quê? Lógico que se você tiver uma dor no ombro de uma criança ou de um adolescente, você pode usar aquela anamnese. Você vê primeiro, pergunta se teve trauma, intra-articular, extra-articular. Mas em crianças e adolescentes, duas coisas vão se sobressair, que não são comuns ali. Lógico que a mais importante é trauma, mas o trauma você já tem ali. Você vai fazer uma radiografia, a criança vem com o ombro muito dolorido, você vai fazer uma radiografia e é alta chance de que você encontre uma fratura. Mas isso nós já discutimos na fratura. As outras duas coisas que a gente não discutiu, que ali não vai aparecer muito, ou seja, nos adultos após 20, 30 anos, são essas duas aqui. Vamos começar por infecções. A gente vai falar talvez um dia sobre infecção no osso, que se chama osteomielite, mas a osteomielite pode acontecer no osso de duas maneiras. A primeira e mais comum do adulto depois dos 30, 20 anos é quando você quebra um osso e esse osso é exposto na fratura, a gente chama de fratura exposta. O osso ele não se dá bem com o contato com o ar. Qualquer bicho que tenha no ar, ele tem uma facilidade muito grande, o osso quebrado, o osso inteiro não. O periósteo, que é a camada que envolve o osso, ela é muito eficiente na prevenção de infecções. Mas, quando você fratura e você rompe esse periósteo e expõe através da pele, que é a gente chama de fratura exposta, a chance de infecção é grande, é alta. E nós vamos falar um dia sobre fraturas expostas e dissecar um pouquinho mais isso. Mas na criança acontece um outro tipo de osteomielite, de infecção do osso. A gente chama de hematogênica. É um mecanismo por onde a bactéria está no corpo, ela está rodando pela circulação sanguínea e ela acaba parando no osso. Isso acontece normalmente em crianças, tá certo? Então, às vezes você tem uma criança que vem com um ombro com muita dor, ali pode ter uma osteomielite. Você vai ter que fazer o raio-x, normalmente vem acompanhado de febre, né? Mas é bom você saber que existe a osteomielite hematogênica aguda. Se tiver febre, mais uma razão para você suspeitar disso. É lógico, o tratamento vai ser feito pelo ortopedista, mas é bom você ter isso na cabeça. Dor no ombro em criança pode ser uma infecção, uma osteomielite. E pode também ser um tumor. Isso é uma coisa que talvez ninguém saiba muito, porque é uma coisa mais ortopédica, mas tumor ósseo, originariamente ósseo, ele é muito mais comum na criança do que no adulto. Então você fala, mas fulano tem tumor que foi para o osso, ele era de outro lugar e foi para o osso. Os tumores originários do osso mesmo, que é osteosarcoma, sarcoma de Ewing, enfim, tem vários nomes, eles são mais típicos em crianças e adolescentes. Então, uma criança com muita dor no ombro e pode ter febre também, é raio-x e ficar com essas duas coisas na cabeça. Tá certo? Então, essa é a primeira parte que eu acho muito importante. Criança e adolescente, abra a chave para tumores e infecções. Muito bem. Segunda possibilidade. Nós estamos falando aqui, então, de causas onde o que acontece, exceto pelas crianças, a pessoa não sofreu um trauma, você examina o braço dela, a amplitude está normal, você vai examinar os testes de manguito rotador e de bursite, ela não sente dor, você pode apertar, mas ela reclama de muita dor no ombro. Então, sobram essas outras causas que nós dividimos aqui em outras três, fora das crianças, tá certo? A primeira causa. Então, se você está com aquele paciente, ele mexe tudo, mas ele tem uma dor no ombro, O que pode ser? Uma cervicobraquialgia, um problema de coluna, um pinçamento do nervo que vai para o braço, aqui na região cervical, na coluna cervical. A gente chama isso de cervicobraquialgia.
ou seja, a dor é aqui, mas se irradia. Em geral, ele vai falar que ela vai até aqui embaixo, né? Mas é um diagnóstico diferencial que precisa ficar na cabeça. Se você pega um ombro que o exame físico dele está absolutamente inocente, mas ele tem muita dor aqui, uma das dicas é pensar em cervicobraquialgia. Normalmente, para doer o ombro, a cervicobraquialgia é alta, porque a raiz que inerva o ombro, ela é mais alta. Mas isso, depois, quando a gente for falar de coluna vertebral, nós provavelmente vamos retomar esse assunto. E a hérnia de disco cervical, que é uma cervicobraquialgia, só que especificamente por causa de um disco herniado na região cervical. Na verdade, essas duas são muito parecidas. A diferença é que uma tem hérnia e a outra só tem a dor. É uma inflamação. Então, primeira coisa que a gente, segunda, né, depois das crianças, que a gente tem que pensar, coluna, tá? Pode ser um pinçamento de coluna, desde que o ombro esteja livre, tá certo? Não tem nenhum teste positivo. Segundo ponto, e aí nós vamos ficar um pouquinho mais, precisa ser mais atento ainda. Existe a possibilidade da pessoa se queixar de uma dor no ombro e você, de novo, não tem nada no ombro. Você examina, você tem os testes, a amplitude de movimentos, todas normais, e o cara continua com muita dor no ombro. Pode ser o quê? Pode ser um problema do coração, pode ser uma angina. Angina é quando o nosso coração começa a sofrer uma diminuição da perfusão pela coronária, começar a ficar entupida, e o músculo começa a sofrer. Não chega a ser o infarto, porque o infarto é uma necrose desse músculo, mas é um sofrimento muscular. Como o coração fica do lado esquerdo, ou mais desviado para a esquerda, em geral é o ombro esquerdo que ele vai reclamar. Então é uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça, se esse paciente não pode, e a dor é muito forte, a angina é uma dor violenta, se esse paciente não pode estar tendo alguma coisa cardíaca, tá certo? A gente não é cardiologista, então obviamente não é a gente que vai tratar, mas nós temos que ficar com isso na cabeça. Eu tenho quando a angina é fraca, ele vem com uma dorzinha leve, doutor, já fui em vários lugares, é sempre essa dor e tal. Eu pergunto para ele se essa dor piora quando ele faz um esforço, principalmente subir uma escada ou subir uma rampa. A gente sabe que o coração é mais ele é mais necessitado quando você faz um exercício desse tipo, de subir uma rampa ou subir uma escada. Se a pessoa conseguir diferenciar isso, fala, não, eu subo, realmente piora muito, eu imediatamente encaminho ele para um cardiologista para fazer os testes necessários para ver a angina, tá certo? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça. Angina é uma possibilidade, principalmente no ombro esquerdo. Muito bem. A última eu já tive casos meus assim, o paciente tem uma dor no ombro que é uma dor no ombro crônica, faz 2, 3, fica 1, 2, 3 meses com dor, e você não sabe mais o que fazer. Na época que eu tive esse caso, eu fiz de tudo e a partir desse momento eu aprendi isso, e até hoje casos de dor no ombro que eu não estou conseguindo explicar, eu faço uma radiografia de tórax. Eu não fiz naquela época, outro colega fez, e descobriu um tumor no ápice do pulmão dele. Era um ombro direito, então você tem os pulmões aqui. Se de repente você tiver um tumor aqui, a dor vai se irradiar pode se irradiar para o ombro. E é uma dor que no ombro não vai ter nada. Você vai mexer, você vai fazer todos os testes e não vai ter nada. Então, tumor no ápice pulmonar é outra dica de ter na cabeça. A gente tem que ficar com essa. Toda vez que você tiver um ombro doloroso, um ombro com dor, que não se encaixe até tendinite bursite, a gente vai pensar em coluna, angina ou tumor. Pelo menos é a minha experiência, né? E eu acho que é muito importante a gente ter isso na cabeça, porque é muito desagradável você ficar tentando tratar um paciente de ombro, achando que é uma possível tendinite, uma possível inflamação, e na verdade nós estamos deixando passar coisas mais importantes, mais nobres, vamos dizer assim, coisas que correm inclusive risco de vida. Então vale a pena. Aqui eu faço um raio-x,
Aqui, normalmente, se eu não consigo o teste, se o teste não fica muito claro dele subir rampa, subir escada, eu peço mesmo assim uma avaliação cardiológica. Toda vez que você tiver um quadro que não está indo legal, pensa maior, pensa fora da ortopedia, o que pode estar acontecendo ali. É uma dica que eu faço e acho que a gente tem que fazer. Tá bom? Então, hoje a gente fechou dor no ombro. Tudo que a gente sabe a respeito disso, eu tentei sintetizar. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem, a gente vai ter o maior prazer em tentar resolver. Eu não sei se essa conversa, se esse apanhado foi suficiente. Então, perguntas são muito bem-vindas, eu estou às ordens para tentar responder se eu souber. De novo, a gente tem os canais do YouTube, tem o canal no Facebook e tem aqui no Instagram, para isso, na verdade. Então, se vocês tiverem dúvida, com o maior prazer. Eu vou preparar, então, outros assuntos e ombro fica mais ou menos conversado, tá bom? Abraço, gente, até a próxima.